Irmãos, pode se assentar? Glória a Deus e aleluia. Semana passada nós falamos sobre a onipotência, né? Onisciência e onipotência de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a onipresença. Glória a Deus, aleluia. São os atributos naturais de Deus: eternidade, imutabilidade, onisciência, onipotência e onipresença. Amém? Glória a Deus, aleluia. Onipresença, ou seja, glória a Deus, aleluia, está em todos os lugares. É presente em todos os lugares. Oh, glória a Deus, aleluia. A onipresença de Deus é um termo teológico que se refere à natureza ilimitada de Deus, ou à sua capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Glória a Deus, aleluia. A onipresença de Deus é um termo teológico que se refere à natureza ilimitada, não tem limite. A presença de Deus, ela não tem limite. Glória a Deus, aleluia. Natureza ilimitada de Deus, ou a sua capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se nós formos parar para pensar em outro algo, vamos dizer, em outra coisa, não referindo Deus como uma coisa, mas se nós formos parar para pensar em coisas que possa ser referida em capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é algo contraditório. Só Deus tem essa capacidade de estar em todos os lugares, ambientes, cenários ao mesmo tempo. Não tem qualquer outra ou outro que possa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem. Não tem como eu, não tem como você, não tem como objetos, não tem como cenários, não tem como templos, não tem como criação estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Natureza, mar, não tem. Agora Deus, Ele sim se coloca em todos os lugares ao mesmo tempo, ou seja, está em todos os ambientes na mesma hora, no mesmo tempo. Glória a Deus, aleluia. Então podemos analisar e ver a grandeza e o poder do nosso Deus, a magnitude, o seu esplendor, a sua glória, a sua força, a sua majestade. Deus, Ele é perfeito em tudo, né? Ele é perfeito em tudo. Ele é onisciente porque tem toda a ciência, sabedor de todas as coisas. É onipotente porque tem todo o poder é de Deus. E é onipresente porque está em todos os lugares ao mesmo tempo. Para o ser humano, se for olhar, como eu disse, pelos olhos carnais ou pela natureza humana, é algo que possa ser contraditório ou sem explicação. Mas para nós que somos espirituais, cristãos e queremos conhecer a Deus, glória a Deus, aleluia, no profundo, e buscamos esse conhecimento, para nós é algo esplendor, é algo maravilhoso. Deus está em todos os lugares. O mesmo Deus que está hoje aqui, porque Jesus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali habitarei. Então nós estamos reunidos no nome de Jesus. Nós estamos aqui no nome do pastor Gilson. Nós não estamos aqui no nome da membresia dessa casa. Nós não estamos aqui em nome do Inácio Monteiro. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E 2 ou 3 no nome dele, em sinceridade. Não é 2 ou 3 no nome dele da boca para fora. Não é 2 ou 3 no nome dele só por estar. Não, é sinceridade no coração. Glória a Deus, aleluia. É propósito. Porque quando nós viemos à casa do Senhor, conosco nós trazemos propósito no coração. Então estar 2 ou 3 reunidos na presença dele para que ele habite, tem que ter propósito. Então ali ele se faz presente. Qual é o propósito? De adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, buscá-lo, ser respondido, conversar com ele. Isso é propósito que todo cristão tem que trazer ao coração. Eu vou à igreja porque lá Deus vai falar comigo, então eu tenho um propósito de resposta. Eu vou à igreja porque eu vou adorar Ele por uma grande vitória, então eu tenho um propósito de agradecimento. Então o cristão, ele tem que ter propósito, aí sim Deus, ele se faz presente. E no mesmo propósito meu e seu, a presença dele aqui, a presença dele em outras congregações também. Podemos ver que Deus, ele se manifesta, e a onipresença dele é tão real porque
ao culto de explosão que possa estar aqui, possa estar ali na nossa frente, tem uma igreja, aqui atrás tem tantas outras, lá mais para baixo tem outras. Então, podemos colocar os cultos nos mesmos horários e buscar a Deus com a mesma intensidade, Ele vai se manifestar em todos esses lugares. Glória a Deus, aleluia. A onipresença dele, glórias a Deus, aleluia. A onipresença dele é a natureza, ela se refere, o termo teológico é a referência da natureza ilimitada. Deus não tem limites. Eu e você, nós temos limites, e nós temos que colocar esses limites em ações. Por mais que o ser humano muitas das vezes não respeite o limite que é dado por Deus, por mais que muitas das vezes o ser humano ele acha que é ilimitado nas suas ações, nós temos que entender que nós somos limitados, nós temos um limite, e nós temos que respeitar muitas das vezes esse limite. Glória a Deus. Só que Deus ele é ilimitado. A sua natureza, a sua essência, o seu grande poder, a sua presença, ela é ilimitada. Ele vai onde quer, da forma que quer, como quer, está onde quer. Glória a Deus, aleluia. O Criador de todas as coisas é Deus. Nós somos criação, criatura. Oh, glória a Deus, aleluia. Então o Senhor ele não tem limite. Para Ele não tem limite. Para o Criador não tem limite. Para a criatura já se estabelece um limite. Oh, glória a Deus, aleluia. Podemos ver que tem um real limite da vida. Nascemos, crescemos, vivemos e morremos. Um certo limite. Glória a Deus, ninguém é imortal, mas Deus é imortal. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele é o Criador, vive e reina para todos sempre. Oh, glória. Falamos sobre a sua eternidade, Ele é a própria eternidade. Mas hoje nós estamos falando sobre a onipresença, natureza ilimitada, ou capacidade de estar em todos os lugares. Só Ele é capacitado para isso. Oh, glória a Deus, aleluia. Davi também escreveu sobre a onipresença de Deus, dizendo: para onde me irei? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Salmo 139, de número 7 até o 12. O salmista Davi, ele relata a onipresença de Deus, dizendo que não tem escapatória. Para onde eu irei? Para onde eu irei? O Senhor lá está. Ou seja, Deus ele nos vigia, Ele nos observa o tempo todo. Se eu subir aos céus, lá Ele habita, o trono dele está lá. E se eu descer no mais profundo da terra, Ele também me encontra. E se eu estiver no mar, e se eu me esconder numa caverna, e se eu tentar me encobrir de trevas, não tem jeito, Ele vai nos achar. Então, para que eu e você venham entender a responsabilidade de ser cristão, é que da presença de Deus, ninguém consegue fugir. Não tem como. Não tem como fugir dos olhares de Deus. A Bíblia vai dizer que como chamas de fogo é o olhar do Senhor a contemplar os moradores desta terra. O Senhor, Ele nos observa o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E podemos ver que no mundo existe mais de 8 bilhões de pessoas, se eu não me engano. E o Senhor, Ele consegue enxergar todos. Ele consegue ver todos, a ação de todos. Oh, glória a Deus e aleluia. Davi falou: aonde eu for, para onde eu tentar fugir, se eu quiser me esconder, não tem como. Não tem. Então eu e você, nós temos que estar ligados nesta palavra e entender o que Davi quis dizer. É dizendo: não importa, glória a Deus, aleluia, o que fazemos, mas da presença do Senhor nós não vamos se esconder. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas ações. Nós temos que tomar cuidado com a vida que vivemos e levamos, o que apresentamos todos os dias. Muito cuidado, glória a Deus, aleluia, com o que cometemos, com o que fazemos. Muito cuidado, porque Deus o tempo todo Ele nos acha. Oh, glória. Não tem como fugir.
Aonde iremos? Para onde iremos? Pedro disse a Jesus: para onde iremos nós, se o Senhor tem palavra de vida eterna? Ou seja, em outro termo, para onde iremos nós, se o Senhor sempre está nos observando? Para onde iremos nós? Não tem como sair da tua presença, não tem como fugir da tua presença. Nós já estamos enraizados na tua presença. Tanto o ímpio como o cristão, ele está enraizado na presença do Senhor. É que nós vivemos a presença de Deus. O ímpio só está sendo observado pela presença de Deus. Há uma diferença. O ímpio ele é observado por Deus. Nós vivemos a presença de Deus. Oh, glória. A presença dele é tão forte na nossa vida, tão forte, que quanto mais buscarmos a Deus, mais sentimos a presença dele. Perto, bem perto. Oh, glória a Deus, a Deus. Quanto mais nós nos enchemos, mais Deus ele está perto de nós. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu senti grandemente a presença de Deus, através de um ato. Eu quero aqui compartilhar com os meus irmãos. É até mesmo uma palavra de cuidado. Eu estava muito apreensivo sobre o galardão. Porque aquele que faz uma benfeitoria e expressa diante dos homens, já recebe o seu galardão. Mas quando é feito oculto, o galardão vem do céu. Mas eu sinto em contar aqui, porque foi tão forte a presença de Deus, acerca do que eu vivi nesta tarde, e eu até me emocionei. Glória a Deus, aleluia. Porque eu estava trabalhando, e eu vim para cá, para a região de Inácio Monteiro, e quando eu estava voltando para o serviço, e ali de frente, ali o tobogã ali, onde tem a lombada eletrônica, sobe para a pedreira, a gente pega a direita ali e corta por dentro, onde tem uma garagem de ônibus. Não sei se os irmãos conhecem. E quando eu entrei nessa rua, eu vi um alvoroço. Um alvoroço. Glória a Deus, aleluia. Tinha mais ou menos umas 50 pessoas e uma mãe desesperada correndo com uma criança de 2 anos no colo. A menina estava engasgada. Engoliu um brinquedinho desse tamanho assim, ó. A menina vomitava sangue e ninguém conseguia fazer nada. A mulher tão desesperada, ela estava dirigindo. Ela parou o carro, ela não conseguia mais dirigir o carro no meio da rua. E ela correndo e gritando: salva minha filha, e um monte de gente tentando enfiar a mão na boca da menina para tentar fazer ela vomitar e machucando, e a menina vomitando sangue e ficando roxa. Glória a Deus, aleluia. E ali na mesma hora eu não tive outra ação a não ser parar o carro no meio da rua, chamar a mulher e falar: entra, vamos para o hospital. E o pessoal: não, eu falei: não. Falei para ela: só coloca a menina de bruço, vai bater nas costas dela para ela poder soltar o negócio e a gente vai embora. Vamos para o hospital Tiradentes. Eu falei: não, geral é aqui em cima, é rápido. Moço, salva minha filha. Eu falei: não sou eu que salvo, mas a gente vai tentar fazer o possível. E ali acelerei o carro, liguei o pisca-alerta e eu lembrei de quando a Esther foi para nascer, ali na metalúrgica, ali não tinha contramão, não tinha... quando a gente está assim... Quando a gente está com os nervos à flor da pele, a gente fica cego, a gente não vê mais nada. Glória a Deus, aleluia. Só que quando essa mulher ela entrou dentro do carro com aquela criança, eu senti grandemente a presença de Deus, muito forte. A presença de Deus, eu me arrepiei, assim, aquele arrepio gostoso. Não é aquele arrepio do maligno, não, que a gente sente calafrio, não. É aquele arrepio gostoso. E eu falei: moça, fique em paz, Deus está no controle. Ela salva minha filha, começou a desesperar, e aí eu acelerei o carro, né? Chegando ali no geral, aí parecia que eu era o pai da criança. Saí já com tudo, com o carro já gritando, chamando: por favor, socorre, a menina está mal, tá. Aí a mulher entrou com a criança, o médico pegou, virou a criança, deu 2 palmadas, ela cuspiu. Tão simples, tão tranquilo. A médica tão sossegada, pegou a criança, cuspiu. Mas o que eu quero dizer através desse testemunho? O Senhor me fez viver uma experiência, poderia ser um cenário de horror, os nervos à flor da pele, mas só que quando ela entrou dentro do carro, eu senti a presença de Deus do meu lado, nos guiando, dizendo: está tudo sob controle. A mulher ímpia não era cristã, mas com fé, porque quando a médica disse: está tudo bem, ela começou a agradecer a Deus e começou a chorar e agradecer a Deus. Mas o que eu quero relatar acerca disso é que Deus ele está em todos os lugares. Naquele momento, que era um cenário de horror, poderia ter sido uma tragédia, aquela menina pudesse vir a falecer até mesmo dentro do meu carro. Mas, em contrapartida, eu não tive outra escolha, eu não tive outra opção a não ser colocar ela dentro do carro e sair com ela em direção ao hospital. Só que o que eu mais me maravilhei e até me emocionei,
chorei um pouco depois, até pela criança, 2 aninhos, pequenininha, né? E depois ela veio, ficou no colo da mãe, aquele olhar meio assustado, né, do que tudo está acontecendo, o vestido sujo de sangue. E o que eu comecei a glorificar a Deus é porque Deus, ele está no controle de tudo. Deus, ele estava conosco dentro daquele carro. Deus, ele não deixou que nada de mal acontecesse, mas foi um alerta para quem tem filhos, para quem tem criança pequena. Tomar cuidado por onde os nossos filhos estão, por onde eles estão caminhando. Às vezes uma bala jogada no chão, um brinquedo. Eu já vi casos de criança que morreu engasgada com ração de cachorro, ração pequenininha. Então nós temos que tomar cuidado. Só que o que eu mais me maravilhei foi Deus estar no controle, porque ali tinha 50 pessoas e ninguém sabia fazer nada. A mulher com o carro ligado no meio da rua, ninguém entrou dentro do carro, pois ela levou no hospital. E eu estava passando bem na hora. Quando eu parei, e ela não me chamou, ninguém me chamou, eu parei do nada. Eu achei que até tinha sido um atropelamento, porque o carro com as portas abertas, um senhor tentando segurar ela e a criança ensanguentada. Eu falei, um atropelamento, falei, meu Deus, misericórdia. E de repente, do nada, o carro parou, eu freiei, e eu desci do carro, já falei, o que está acontecendo? Entra. Aquilo foi cenas de segundos. E Deus, ele deu um grande livramento para aquela criança. Mas para que nós venhamos entender, Deus, ele está presente em todos os ambientes. Não é somente dentro da congregação, não é somente dentro de um culto, não é somente dentro de uma igreja, é em todos os lugares que nós vamos. Eu estava trabalhando, nem imaginava passar por aquilo, e de repente do nada, Deus me coloca numa situação, e o tão lindo foi, não pela situação, porque a situação ela é até dolorosa para uma mãe ver aquilo ali acontecer, mas Deus me fazia sentir a presença dele dentro do carro, dizendo, né, calma filho, eu estou aqui no controle, me acalmando, para que eu também não viesse fazer nenhum tipo de loucura a mais do que eu já estava fazendo. Lógico, quem acelera o carro é loucura. E em rotação na frente, buzina, sai da frente e sobe e já faz a curva meio com o carro, né? Mas não tinha outra escolha. 1 segundo, ele é o bastante. 5 segundos, aquela menina poderia morrer, ela já estava com a boca toda roxa, o rosto roxo, ela puxava o ar dentro do meu carro, eu olhava aqui pelo espelho aqui, mais um pouquinho ela ia morrer. Se ela não tomasse aquele tipo de atitude, ela iria morrer. Porque a mãe não sabia o que fazer. 50 pessoas à volta também enfiando a mão dentro da boca da criança, sem saber o que fazer. Tinha que levar para o hospital. Você está entendendo? Eu não sei, primeiro socorro. Não tinha como descer do carro para tentar fazer o primeiro socorro. A única alternativa é levar para o hospital. O carro está ligado, põe para dentro e vai embora. Nem conhecia, nem sabia quem era. Aí tem as escrituras que falam sobre o sacerdote que passou de lado, sobre o levita que passou de lado. Aí o samaritano foi lá e socorreu quem estava ferido. Então nós temos que estar atentos em tudo que está à nossa volta, porque Deus, ele nos coloca em situações para saber se nós estamos ligados com Ele, para saber, glória a Deus, aleluia, o que Deus ele quer realizar até mesmo através das nossas vidas. Porque Deus, ele está em todos os lugares, em todos, meus irmãos. Eu poderia muito bem ir embora, não é da minha família, não é comigo, mas e a consciência depois? E depois ficar pensando, o que será que aconteceu com aquela criança? Não era da minha família, mas é um ser humano. Não era da minha família, mas é gente. Precisava de socorro, precisava de um auxílio, precisava de alguém com calma, com tranquilidade. E a presença de Deus me acalmou, porque eu também poderia ser mais uma multidão. Tentar bater nas costas da menina, tentar pegar a menina e virar de ponta cabeça, tentar fazer alguma coisa, mas a calma foi tão tremenda. Coloquei ela no carro, fechamos a porta e fomos. E quando chegamos lá, foi coisa de 1 segundo. 2 tapinhas nas costas, a menina, um brinquedinho, um bonequinho amarelo, todo sujo de sangue, porque feriu a garganta dela, o pessoal enfiando. É só Deus para ter misericórdia. Nós temos que estar preparados para viver, glória a Deus, aleluia, até o que nós não queremos vivenciar ou observar. Mas a presença de Deus, ela não tem limite, ela está em todos os lugares. Tem muita gente, através desse testemunho, meus irmãos, que acha que Deus só está presente dentro de uma igreja, dentro de um culto. Ele entra pelas portas, e eu já ouvi essa pregação, glória a Deus, aleluia, me faltou a memória aqui, Eliseu Rodrigues. E ele diz, e eu já tive também, até mesmo a Daiane uma vez, ela falou, você eu já vi orando desse jeito, me corrigiu. Glória a Deus aí. É que a gente vai iniciar a oração, qual é o início da nossa oração?
Senhor, uma vez mais entramos na tua presença. Não, nós não entramos na presença de Deus, nós estamos na presença de Deus 24 horas, todos os dias. E ele falou, como é que nós entramos na presença de Deus? Então quer dizer que quando a gente dobra o joelho, a gente entra na presença de Deus. Quando a gente levanta, a gente sai da presença de Deus? Não. A presença de Deus, ela é corriqueira, é todos os dias, ela é presente, ela é notória. É de certo que, pelas nossas ações, nós não sentimos, mas Ele está o tempo todo do nosso lado. Mas, por exemplo, essa daí de entrar na presença dele é meio que do santo dos santos, né? Por exemplo, a gente está na presença dele. Sim. Mas aí, como diz o dia rasga o véu, é como a gente preparasse o ambiente e entrasse mais profundo, né? Não, mas por não isso quer que dizer... fala, tipo, vou entrar na presença dele. Não, mas se Não, entrar na presença... se aprofundar, entendeu? Não, aí já é outra história. Entrar uma coisa, aprofundar é Tipo, outra. a gente tá... Aprofundar você já está, mas você quer algo a mais. Senhor, outra vez mais, entramos na sua presença. Tipo assim, por exemplo, não que a presença de Deus esteja aqui, Sei. mas, por exemplo, é algo mais íntimo, sabe? Tipo, entrar na presença mais íntima. Você entendi o que você quer dizer. Não entendi. Você, na sua oração, na sua oração, você está mostrando para Deus que agora você entrou na presença dele. Isso, não, estou me aprofundando, estou me entregando Não, mais. aprofundar é algo mais. Entrar é uma coisa, aprofundar é outra. Aprofundar é você já está na presença dele, mas você quer entregar um algo a mais. Aí você se aprofundou. Agora, estar na presença dele, nós estamos todos os dias. A Bíblia diz que todo tempo ele nos contempla, todo tempo ele nos observa. Então, nós não saímos da presença de Deus nunca. Entendeu? Não quer dizer que presença de Deus é algo, vou dar um exemplo aqui. É eu estar aqui e você vai e entra na minha presença. Não é isso. Eu e você, nós podemos fazer isso. Tipo assim, eu vou entrar na presença do Eliseu agora. Eu venho por trás de você e entro na sua presença. Então, estou me revelando a você, estou me mostrando a você. Então, eu entrei na sua presença. Com Deus não é assim. Com Deus a gente não sai da presença dele, não entra na presença dele. A gente está na presença dele. Só que assim, tem um certo... tem assim... Como é que se diz a palavra? Não, tem assim... aí você pode me perguntar, então se eu estou na presença dele o tempo todo, por que eu não sinto? Aí sentir é outra história. Por quê? Porque quanto mais a gente busca, a gente fica sensível à presença dele. Então a gente sente a graça, a glória, o poder, a majestade. Então é aquele, igual eu falei para você, dentro do carro eu senti aquele arrepio, aquela coisa gostosa, entendeu? A presença dele ali. Eu sei que ele estava comigo, mas aí ele se manifestou de uma maneira que eu me tranquilizei. Então é isso. Então estar na presença dele, a gente está o tempo todo. E o Eliseu Rodrigues falou, mas Senhor, eu entro na tua presença agora. Eu falei, então quer dizer que você levantou do joelho e você já não está mais. Aí você dobrou o joelho de novo, eu entro de novo na tua presença. Ele falou que isso aí é um erro dos cristãos. Porque estar na presença do Senhor, a gente está o tempo todo, entendeu? Só que eu também faço isso. Às vezes até hoje eu faço isso. No caso, por exemplo, estar na presença dele, não fala presente, Deus está presente em todo momento. Sim. Mas eu acho que quando Eliseu quis dizer, ele quis ser como Adão. Sim. Ele ia fugir da presença de Deus, só que Deus estava vendo. Sim. Eu acho que quando Eliseu fala, coloca na sua presença, eu não estou me escondendo de ti. Querendo dizer para Deus... Eu estou presente na sua presença. Sim, estou aqui, não quero me esconder. Como Adão fez. Sim. Acho que é nesse sentido que ele está querendo Não, dizer. entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer, tipo assim, que é igual Adão falou isso. Quando ele pecou, ele quis fugir da presença de Deus. Você pode ver que não tem como. Deus, ele... Ele chega a pergunta, né? Fala, onde estás? Como assim? Você não sabe onde eu estou? Não, Deus sabe, só que Deus ele contemplou o pecado de Adão, já sabia que Adão estava no erro. E aí ele perguntou, onde está tu, Adão? Ele sabia onde Adão estava, só que ele queria saber se Adão ia ser o quê? Se Adão ia ser verdadeiro com ele, ou se apresentar a ele, tipo assim, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, ou ainda tentar ficar fugindo dele, se escondendo dele. Entendeu? A sua pergunta é interessante, eu entendi o que você quer dizer. É que assim, na nossa visão, na minha, porque eu também já acabei de falar que eu sou assim também. Na nossa visão, o quê? A gente fala, Senhor, entramos uma vez mais, quer dizer o quê? Agora eu quero conversar, agora eu quero me expressar, igual você falou, eu quero algo a mais, uma intimidade. Só que assim, nós não saímos da presença dele, o que nós apresentamos a ele através dessa oração é que nós queremos o quê? Uma intimidade maior. Queremos, tipo assim, algo melhor com ele. Então eu me expresso de uma maneira mais intensa. Eu me achego mais ao Senhor. Como você falou, Santo do Santíssimo. Eu entendi o que você quis dizer. Glória a Deus, aleluia. Mas a onipresença do Senhor, ela não sai
de perto de nós em nenhum tempo. Ele está o tempo todo ao nosso lado. Pode ser dizer que Jesus, quando ele foi aos céus, né, teve a crucificação, ele falou: eu vou ao Pai, mas enviarei outro Consolador, e ele estará contigo até a consumação do século. Ele está conosco. É que nós não sentimos a presença dele devido aos nossos pecados, devido aos nossos erros. Então acaba tendo um afastamento, mas isso não quer dizer que ele vamos dizer que ele se distancia de uma maneira que ele não nos encontra mais. Ele está nos observando. Até as nossas iniquidades, Deus ele está contemplando. Isso tudo é marcado para que um grande dia a gente venha a ser julgado. Então a onipresença dele é algo tão real, tão notório, porque é só você orar um pouquinho mais, jejuar um pouquinho mais, você já sente a graça dele. Você começa a sentir em momentos que você nem esperava sentir. Você está ali lavando o carro, lavando uma louça, varrendo, você começa a sentir. Você começa a louvar, você começa a sentir a graça. Você começa a orar, você começa a sentir a graça. Então é tão real a presença dele, é tão perto, mas tão perto, que a gente só não sente quando a gente deixa de buscar a ele. A gente só não sente, mas isso não quer dizer que ele se afasta. Isso não quer dizer que ele não está conosco. Isso não quer dizer que ele não está perto. Muito perto. Glória a Deus, aleluia. É tão perto, Deus, da nossa vida, mas tão perto, que se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, a gente enxergar tanta coisa. Coisa boa, coisa ruim também. Glória a Deus, aleluia. Eu oro a Deus, eu não vejo. É tão raro eu ter visão espiritual, muito raro. Eu não vejo, porque eu falo para Deus, eu ainda não estou preparado para ver o outro lado da moeda, o lado obscuro. Não estou. Eu sinto, eu não tenho medo, eu sinto. Tem hora que eu estou orando, num monte mesmo, eu estou orando, daqui a pouco vem aquele arrepio ruim, aquele calafrio, eu sei que o maligno está ali, eu começo a expulsar, eu não tenho medo, mas eu não estou preparado ainda para observar, para ver, né? Então por isso que Deus ainda não abriu a minha visão espiritual. Mas de vez em quando ele mostra um negócio ou outro. Teve uma vez que eu e a Daiane estávamos fazendo um culto de louvor em casa, e eu estava orando com tanta fé que quando eu virei para trás, eu via um anjo, o anjo do Senhor. Ele era bonito, ele era do tamanho da porta, e ele estava com as mãos estendidas, né, dizendo: eu vim buscar um louvor. Era um culto de louvor que eu estava dando a ele, e eu vim, tipo assim, como assim, eu vim receber, né? Só que eu via ele como se fosse, tipo assim, quase transparente. Ele, sabe, tipo um flash assim, ó, que quando eu olhei de novo eu já não vi mais. Dom por exemplo, assim, ver isso, é um dom ou é um talento? É o dom de visão. É o dom de visão. É Deus abrir seus olhos espirituais. É você enxergar. Aí tem gente que enxerga, tipo assim. Então, por exemplo, você consegue buscar. Isso. Você buscou, Deus ele abre. Você enxerga tão natural. Por isso tem gente que, assim, de começo começa a ver vulto. Aí você vai aperfeiçoando o dom. Aí é onde você começa a ver o próprio maligno mesmo, ele se apresenta. Só que assim, a partir do momento que Deus ele permite, também Deus ele não vai permitir ele apresentar de uma maneira tão intensa, porque Deus ele conhece cada um de nós, igual eu falei, ele me conhece. Então ele ainda não abriu porque eu ainda não estou preparado. Mas tem gente que ele deixa ver mais, tipo assim, vamos dizer assim, mais tranquilo. Tem gente que vê vulto para cá, vulto para lá, olha assim na porta, vê tipo assim, como se fosse uma imagem de um homem, daqui a pouco ele olha de novo, não vê mais. É o próprio maligno. Ou vê também anjos, né? Tipo assim, não, igual eu falei, uma fração de segundo, dá uma olhada e tal. Agora tem gente que ele já tem, ele busca tanto que ele tem mais intenso, ele observa, e às vezes o diabo vem mesmo para perturbar, para poder, tipo assim, atrapalhar a mente, para poder, tipo assim, baralhar mesmo, e ele aparece. Aí a pessoa tem que estar ali focada, tem que estar buscando, tem que estar em jejum, tem que estar em oração, tem que estar com a vida santificada, porque assim, uma vez que Deus abre os olhos espirituais, quem vê o negócio é estreito, é sério. Tem gente que fica até meio perturbada. Ele busca pedindo, só que ele não tem um alicerce. Mas busca, e conforme ele vai buscando, a vida é isso. Quanto mais dado, mais ele é querido. Quanto mais você buscar de Deus, Deus ele, né? Só que de repente a pessoa não se prepara mais, e o diabo começa a perturbar a mente dele e começa a ficar doido da cabeça. Né? Então a gente também tem que, por isso que a gente tem que buscar com temperança, buscar no equilíbrio, né? Não ser aquele crente salgado, querer tudo afoito, porque o negócio pode se deitar também. O que poderia ser uma benfeitoria para a sua vida ministerial acaba te atrapalhando, acaba te perturbando. Glória a Deus, aleluia. Então a onipresença de Deus é um termo teológico, se refere à natureza ilimitada de Deus, ou a sua capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Como Davi disse, não tem como fugir da presença dele. É ilimitado a presença dele e ele está em todos os lugares.
Ele está no céu, está na terra, está no mar. Pode falar. O senhor falou primeiro, por exemplo, a pessoa vai num lugar e tem essas pessoas que mexem com coisa ruim. Aí, por exemplo, você chega lá e tem medo. Isso é normal ou não? Porque, tipo, igual do mesmo jeito. Porque a gente sabe que existe bem, existe mal, né? Aí a gente chega lá e vê uma pessoa que mexe com um monte de coisa ruim lá e você ficar com medo disso aí é normal? Não, é normal. Porque eu faço um serviço assim com ele lá. E eu falando, eu nunca nem vi ela. Ela me conheceu através do cartão, e aí falando. Mas só que eu achei estranho, que ela já era feia, né? Mas ela não falava de Deus em minuto nenhum. Aí depois ela falou não sei o que lá, xalá e lá, eu falei, já era. Não tem mais. Não, isso é normal. Mas, sentir medo. eu também sei conhecer eles pela vira assim, eu achava que era assim. lá também. Não, sim, assim, sentir medo é normal, todos nós temos sentimentos. Eu que eu não tenho medo de algo, eu tenho. Então, assim, eu Faz defesa no corpo, né? Isso, entendeu? Sentir medo é uma defesa. É você, tipo assim, como eu acabei de falar, é você saber que você tem uma limitação. Então, você passar daquilo ali. Não adianta, por exemplo, se a gente tem medo, é melhor a gente pegar e sair fora. Porque não adianta querer apeitar. Não, aí sim. chega lá no seu conhecimento, ela toma Não, sim. Se você sabe que você. Não, se você sabe que você tem o medo e você sabe que isso pode prejudicar, é melhor sair fora. Se você se sentir inseguro, Isso, é melhor sair Eu fora. sair fora, né? Eu fui fazer Não, sim. A mulher chegou assim, fechou o olho assim, a mulher era feia, né? Aí eu fui lá fora. Aí eu conversando com a filha dela, a filha dela falou, não, ela faz essa oração todo dia, né? Mas só que a mulher, pouco tempo que eu fiquei, ela já estava de ver que ela falava umas coisas que não estavam certas. Eu falei, senhora, não adianta a senhora pedir a oração dessa forma aí, se a senhora não muda as atitudes, não está se vendo de nada. Sim. Como é que a senhora vai estar falando, meu Deus, minha pessoa, faça isso, faça aquilo, ela com o coração cheio de ódio? Eu falei, não, eu tenho que mudar a irmã, tem que não sei de quem. Eu falei, isso aí não serve de nada. Não, é a gente lavar o coração de vez. Não, se você se sente inseguro, se você se sente com medo, é melhor que não vá. Não fala, não vai nada. Porque o inimigo, ele percebe o medo do ser humano. Por mais que nós tenhamos medo de diversas coisas, mas ele percebe o medo. Entendeu? E assim, ele trabalha na nossa dificuldade. Ele trabalha na nossa dificuldade. Então quer dizer o quê? Ele vai olhar, ele vai ver que você tem medo, então ele vai trabalhar em cima daquilo para te colocar mais medo ainda. E eu conheci um rapaz. Eu sou lá fora, Ó, para você perceber uma coisa, eu conheci um rapaz, ele estava depressivo, meio depressivo, não queria sair de casa nem nada. E aí eu já estava convertido, eu comecei a levar ele para a igreja. Falei, vamos para a igreja comigo? Vamos. Aí ele começou a gostar, e estava indo. Só que ele não se aprofundou, não se converteu de coração, ele estava indo, estava caminhando. Só que depois de muito tempo que ele veio falar isso para mim. Chegou um momento que ele parou, não quis ir mais. Eu chamava ele não me atendia. Quando ele me atendia, eu não vou não, estou cansado, estou desanimado, e não quis ir mais. Só que depois, aí, voltou a beber, depois ele saiu de casa. Aí o diabo é assim também, quando ele vê que você vai buscar a Deus, ele começa também a te deixar um pouco sossegado, porque é para você achar que também não era aquilo tudo e que ele fazer as coisas erradas. E aí ele começou a sair de novo. Aí ele começou a sair de novo, e aí o que aconteceu? Depois de um tempo eu conversando com ele, ele falou que quando ele estava indo para a igreja, quando ele ia dormir, ele orava, fazia uma oração. Quando ele ia dormir, do nada ele despertava, e quando ele olhava assim na ponta da cama dele, ele via um homem todo de preto, um vulto, todo de preto, com um chapéuzão, como se estivesse olhando para ele. Aí ele falava que ele fechava o olho, e daqui a pouco ele olhava de novo, o homem estava lá. Daqui a pouco o que ele fazia? Ele pegava e se cobria dormir. Ele falou que isso aí era quase toda noite. E aí ele ficou com medo. Nisso que ele ficou com medo, o diabo começou a intensificar, começou a aparecer mais e mais e mais. O que ele fez? Ele pegou, quando eu não era da igreja, quando eu não ia para a igreja, não tinha isso. Agora que eu estou indo para a igreja, começou a me perturbar, aí ele parou de ir para a igreja. Então o medo que ele mostrou para o adversário sobre aquilo, ele não repreendeu. Ele estava buscando te fazer, não era cristão, mas ele estava aprendendo dentro da igreja. Só que ele ia lá, colocava um louvor, celular, ia lá fazer uma oração, lia a palavra, ele ia embora. Só que ele não teve essa coragem. Ele expôs o quê? O medo dele. Ele se cobria e ia dormir. Então o diabo aparecia cada vez mais para ele, ao ponto dele desistir da igreja, é onde parou de aparecer. Então o diabo parou de aparecer para ele e falou, então era o quê? A igreja que era o meu problema. Parou de ir para a igreja. Então assim, o diabo, ele olha para o ser humano e ele vê o medo, ele vai trabalhar em cima daquele medo para poder tirar a pessoa da igreja. Eu estava no mercado Ross,
homem tentar. Cadê? Tinha um senhor na minha. Não, tinha uma mulher na minha frente, tinha um senhor na frente dela lá. Aí ele chegou, fez a compra dele, não porque ele pegou, né? Eu olhando no telefone lá, eu sabendo que ele colando, como assim. Aí a mulher pegou e ficou assim, pra ver se era falsa, né? Aí a mulher que tava atrás falou assim, é falsa. Aí ele falou assim, não, meu Deus, nunca deixou isso acontecer comigo. E começou a falar com ele, ela começou a rebater com ele. E já viu que a mulher era meio atribulada. Nossa. Ela falou bem assim pra ele. Ele falou bem assim, senhora, não adianta, o dono do rosto aqui, se ele não ganhar uma alma para Jesus, o dinheiro dele não serve de nada. E ela falou, nós estamos falando de dinheiro, não estamos falando de Deus não. E ele rebatendo, ele falou, sério, eu não vou deixar ele você vai vou pagar Você minha já ficou irada quando falou o nome de Deus. Falou o nome de Jesus, o pessoal ficou irado. Depois começou a falar, né? Começou a discutir entre ele lá. Eu falei, daqui a pouco ela gruda no pescoço dele, que ele já sabia que a mulher está possuída. Carlos. Tem que pegar e falar, tem que ter misericórdia. É que assim, tem que ter sabedoria. Você falou de Deus, viu que a pessoa ficou perturbada. Que começou a pegar, tem que sair fora. Então não sabendo aos poucos. Mas porque a vida. Oi? Ninguém sai fora ou repreende? Então, aí tem duas alternativas. Depende do Se ela tipo de manifestar diabo, mesmo que você vê que é o diabo, aí você bota a mão no cliente. Mas se for o diabo usando a boca dela, mas ela não está manifestada, a Bíblia diz também que você não pode ficar lançando pérolas aos porcos. Ou seja, você está falando de Deus, a pessoa está rebatendo, você está falando de Deus, a pessoa está rebatendo, mas você vê que ela não manifestou, você pega e sai. Né? Para não dar mau testemunho, de repente você também entrar na carne e agir na ignorância, vamos dizer, você sai. Mas agora, se você perceber que ela manifestou mesmo, a manifestação, você não pode deixar ela manifestada. Aí você tem que botar a mão e expulsar, vai ter que repreender. Porque se ela manifesta e de repente você não faz aquele ato, o diabo carrega a alma dela, aí Deus ele imputa o sangue dela sobre as suas mãos. Porque você teve a oportunidade de, pela sua vida, ela ser liberta e você simplesmente se acovardou, vamos dizer, se amedrontou e foi embora. Entendeu? E o diabo muitas vezes também faz isso, para ver se a gente fica com medo, porque tem cristão que é medroso. Falando ele não aceitava, ele vai fazer o quê? Oi? Ele estava falando, ela não estava aceitando. Aí que eu falo, se ela não tiver manifestada, se você vê que é o diabo usando a boca dela, mas ele não se manifestou nela, você fala meio, tá bom, Deus te abençoe. Você vira então, porque poderia dar o quê? Mau testemunho. Se essa mulher vai pra cima dele e de repente ele rebate, ia dar um testemunho pra ele. E era que o diabo estava querendo transicionar. problema, né? E ele ia ficar com problema, porque ele era homem, ela não era. Ele tem que fazer a comprinha dele, ele fala se ela rejeitou, ele tem que pedir para Deus que ele misericórdia da vida dela, não fica lá. Deus é bom, Deus ela já está vendo, ela não está aceitando. Não, você viu que está saindo do controle, olha, Deus abençoe sua vida, dá uma viração, você vai embora. Entendeu? É bom assim, fugir da aparência do mal. Deus é bom. Né? Agora, se manifestou, aí é outra história. Aí você já tem que botar a mão, tem que expulsar. Aconteceu isso aí comigo no Natal. Eu estava lá na minha mãe. Aí o que aconteceu? Um conhecido meu, ele vai para a igreja e sai, vai para a igreja e sai, vai para a igreja e sai. Já foi até para a clínica de recuperação, saiu tal, tudo. O que aconteceu? Teve uma briga lá na rua, Natal, aquela briga generalizada, eu fiquei só olhando, né? Tô olhando lá e um empurra daqui, outro pega dali, tal. E tinha uns 4 para pegar ele. Aí ele incorporou o diabo, e aí queria ir para cima dos 4, ele segura daqui, segura dali. Como ele é filho da minha cunhada, né, a esposa do meu irmão, antes de se relacionar com o meu irmão, teve um filho e tal, ele já é grande. E aí o que fizeram? Jogaram para dentro do quintal da minha mãe. Aí estão lá, tentando segurar ele e eu observando. Então estava tranquilo, estava com o Felipe e tal, estava com a Neném. Aí nós já estávamos se preparando para ir embora. E aí, até então, aquela coisa, eles jogaram ele para dentro e ele tentava sair. E ele empurrava os 4 avançavam nele, empurrava os 4. Aquele alvoroço todo eu só observando. Aí teve uma hora que eu fui lá. Ô Ricardo, para com isso. Os caras vão te pegar lá fora. Não, mas eu quero ir mesmo. Então. Aí eu comecei a observar. E eu falei assim, Ricardo, se você sair para fora, os caras estão na sua maldade. Não, mas é da maldade que eu gosto. Eu falei, esse cara vai te bater, quero eles me pegar. Eu não vou, não sei o quê. Aí quando eu coloquei a mão nele, ele pegou e fez assim, ó. Aí eu fui pôr a mão de novo, na altura do peito dele. Aí ele fez assim de novo. Aí eu já percebi que ele estava manifestado. Aí foi onde eu fui expulsar. Aí eu fui, aí a minha sobrinha, toda maquiada, as unhas desse tamanho, pôs a mão na cabeça dele, Senhor, em nome de Jesus, não sei o quê. Eu falei, tira a mão daí, você vai se arrebentar, não faz isso, porque assim, ela é desviada. Ela achou que no mundo ela poderia repreender. Eu falei, você vai se arrebentar, tira a mão daí. Aí foi quando eu coloquei a mão na cabeça dele, aí foi quando ele já entortou a mão e já começou a rosnar. Aí começou a chutar uma madeira para tentar machucar.
Aí foi onde eu comecei a falar. Aí você não tem autoridade. Eu falei, tá bom, então vamos ver se eu não tenho autoridade. Aí foi quando comecei a orar, expulsei, aí parou assim. Aí eu, amém, coloquei a mão dele, não. Aí tirou a mão, subiu a escada, tomou banho e foi dormir. Então ali sim, estava manifestado, tinha que expulsar. Aí enquanto ele estava ali, o diabo usando a boca dele, tá tranquilo. Ele manifestou, aí você expulsa. Agora se ele manifestou, do jeito que ele estava ali, eu pego e vou embora, vira as costas, não é comigo, vou embora. Aí ele sai, os caras vão lá e desce o cacete nele a ponto de tirar a vida dele, Deus ia cobrar de mim. Porque eu tive a oportunidade de fazer algo e não fiz. Através do que eu fiz, ele subiu, tomou banho e dormiu. Mas se ele saísse lá pra fora, você Não, se saísse lá, os caras iam. O demônio dele não tinha uns 10, era 4 por enquanto. Só que se ele saísse na hora ali, já tinha juntado mais uns 10. Tinha um que foi em casa, pegou uma faca, olha pra você ver o tamanho, olha o que o diabo queria fazer naquela noite. Entendeu? Então, se eu virasse as costas e fosse embora, ia ser cobrado de mim. Entendeu? Isso aí, a gente acabou de sair um pouco do foco aqui, né? Que é a presença de Deus, nós estamos falando sobre o outro lado da moeda, mas é as situações que Deus nos coloca. Ele nos coloca, nós temos que estar preparados. Porque imagine, nessa situação, se eu não estivesse preparado. Ele ainda falou, tira a mão de mim, você não tem autoridade. E se eu não tivesse isso? Eu ia ser envergonhado diante da minha mãe, da minha cunhada, dos meus irmãos, da minha esposa, diante de uma plateia que tinha um monte de gente lá de fora do portão observando. Ia ser envergonhado. Então por isso que a gente tem que estar preparado. É igual o caso que ele falou, se você viu que o diabo está usando a boca da pessoa, a pessoa está nervosa, mas não manifestou, amém, não lança a pérola aos porcos. Não quer saber de Deus? Bem, minha parte eu fiz, sacode o pó da poeira, continua. Agora se manifestou, aí você já tem que botar a mão e tem que expulsar, tem que fazer alguma coisa. Então por isso que nós temos que estar preparados. E Deus ele permite essas situações acontecerem. Glória a Deus, aleluia. Mas a minha presença de Deus, ela está sempre conosco. Então você vê, diante dessa situação, só aproveitando esse gancho, ali quando ele veio tentar me envergonhar, Deus estava comigo. Botei a mão, logicamente, ele está preparado, e expulsou o diabo da terra. Você levou glória para mim, porque eu não me glória. Jesus falou, né, quando os discípulos começaram a se gloriar, né, nós expulsou demônio, você viu lá, eu botei a mão, Jesus falou assim, alegrei-vos com o nome do livro da vida. Ou seja, tudo que vocês fizerem, isso é para a glória de Deus. Mas a alegria mesmo é de estar com o nome do livro da vida. Ah, expulsei 10 demônios. Ah, eu ganhei 30 almas. É uma alegria para o cristão também saber que Deus é conosco e nós estamos fazendo a vontade dele. Mas a alegria maior mesmo que Jesus falou é se alegrar com o nome que está escrito no livro da vida. Temos que se preocupar com isso. O que vai acontecer no nosso ministério aí é consequência de Deus. É dom, é preparo, é busca, é entrega, e aí Deus vai nos usando. Mas nós não podemos se alegrar, por quê? Porque quando se alegra demais também, pode vir a vanglória. Aí o homem pode ficar para soberba no coração, aí pode querer o quê? Ser Deus na terra. Foi isso que Jesus tirou do coração dos discípulos. Ó, não se alegreis com isso. Alegrei-vos com o nome que está escrito no livro da vida. Oh, glória a Deus, a Deus. Mas a presença deles está todo o tempo do nosso lado. Para a gente encerrar aqui, glória a Deus, aleluia. O escritor da carta aos Hebreus também escreveu sobre a onipresença de Deus, dizendo: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4,13. E não há criação nenhuma que Deus fez encoberta diante dele, diante dos seus olhos. Não tem. Tudo que Deus criou, formou, ele conhece e observa. Não tem como esconder, não tem. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes. Não está encoberto. E a gente, aqui eu estou encoberto, estou vestido para encobrir a minha nudez. Deus, ele nos conhece, ele nos observa, então não há. Antes, todas as coisas estão nuas, estão sem nenhuma cobertura. Não tem nada que atrapalha o observar de Deus sobre as nossas vidas. A presença dele é tão real, tão intensa, tão verdadeira, ele é tão perto da gente, que não tem. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar, com Deus. Ou seja, Deus, ele nos observa, a presença dele é tão real, tão notória, tão verdadeira na nossa vida, na vida de todos, e ele especifica muito bem nessa carta de Hebreu, que antes todas as coisas estão nuas diante do olho dele, não tem nada encoberto, nada que possa atrapalhar Deus observar todas as nossas ações. Você está entendendo? Então, assim, esse estudo, meus irmãos, para a gente encerrar aqui, ele é tão interessante que a gente aprende a valorizar a nossa vida cristã de uma maneira tão especial, vamos dizer assim, tão
como é que eu posso falar? A gente passa a viver uma vida cristã com mais intensidade, por quê? Porque a gente conhece muita coisa pequenininha, vamos dizer assim, aquela palavra bem pequenininha, assim, bem miudinha, que o pessoal, quando ele coloca um letreiro, ele coloca aquilo que é para enganar, ele coloca bem pequenininho, né? Ele coloca um negócio grande para poder atrair o olhar, é uma promoção, né, irmão Celso? Bem grandona, aquele negócio bem pequenininho é o que engana o povo, né? Glória a Deus, aleluia. Então, no cristianismo, se a gente não perceber, acontece isso. A gente busca o quê? Nossos prazeres, a nossa vontade, o desejo do coração. Mas tem as letras miudinhas também. Tem ali, aquelas coisas ali que nós temos que estar aprofundado na palavra para saber o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é certo, o que é errado. O cristão, ele busca só o que é certo para ele. Ele não busca o que pode ser errado para mim. Ninguém quer saber do que é errado para mim. Eu quero saber do que é certo para mim. Mas se eu buscar o conhecimento do que é errado para mim, então eu vou me tornar um cristão melhor. E esse estudo aqui, ele nos aplica a ter uma vida maior de santidade. Por quê? Porque nós sabemos que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Isso o pregador, ele prega. Muitas pessoas falam. Mas como que nós sabemos que Deus é? Como é que Ele age dentro dessa onisciência, dessa onipotência, dessa onipresença? Como é que Deus ele se coloca dentro disso? É isso que nós temos que pegar. O afundo da palavra. Como que Deus se expressa? Como que Deus participa? Como que Deus age? Como que Deus está? Como que Ele é? Você está entendendo? Porque nós temos o conhecimento raso da palavra. Logicamente, se nós, no particular, se aprofundar na Bíblia e orar e jejuar, Deus ele vai se expressar. Ele vai revelar. Certo? Só que o cristão ele tem o péssimo hábito de buscar somente o raso, só aquele tranquilinho. Eu venho para o culto, escuto o irmão pregar, aquilo ali alimentou a minha água, Deus vai dar vitória, Deus quer que vocês consertem, convertei, amém, então eu tenho que me converter. Mas como que eu tenho que me converter? Como que eu vou buscar a santidade? Como que eu vou me entregar de corpo, alma e espírito? O que eu tenho que fazer para Deus? Como que eu tenho que me expressar? O que eu tenho que colocar? Como que é ser santo na presença de Deus? O estudo é para isso. Você está entendendo? Então a gente hoje falamos sobre a onipresença. A onipresença de Deus é uma natureza ilimitada ou a capacidade de Deus está em todos os lugares. E nós? Aí vamos hoje, só para a gente encerrar aqui, eu fecho a vida. Semana que vem nós vamos falar sobre os atributos morais de Deus. Mas para a gente encerrar aqui. Aí eu e você, como é que nós vivemos uma vida cristã na presença de Deus? Será que nós se importamos com a presença dele lado a lado? Porque hoje eu vou cometer um pecado. Deus está aqui do meu lado. Só que eu faço esse pecado sem se importar. Pastor, eu me importo. Não, porque as nossas atitudes é sem se importar. Porque Deus está do nosso lado, acompanhando e vendo tudo, mas nós praticamos aquilo de novo. E no outro dia nós vamos praticar de novo, e no outro dia nós vamos praticar de novo. Mesmo que sabendo que está errado, e a gente tem o quê? A ciência de que Deus está no céu, observando. Não, Deus está bem próximo da gente, muito próximo de nós. Mas é muito próximo mesmo. A presença dele está em todos os lugares. Está aqui, está do outro lado do mundo. Está no Japão, na China, Portugal, está em todos os lugares. Entendeu? Deus reconhece o pó da terra com a palma da sua mão. Você está entendendo? Ele observa tudo e a todos. Só que nós temos o péssimo hábito de achar que naquele momento que nós estamos errando, Deus não está nos vendo. Você está entendendo? É a vida cristã que nós levamos hoje. A igreja, no dia de hoje, é assim. É pensar que Deus não está observando bem na hora que nós estamos pecando. Por que o cristão ele adultera? Porque ele tem esse pensamento, Deus não está me observando agora, Deus está. E às vezes ele até sabe que Deus está. Mas o desejo é tanto de fazer, a ânsia de ter aquilo é tanta, que ele nem se importa com a presença de Deus, muito próximo dele. Porque muito cristão rouba. E hoje muitos pastores têm o título de ladrão. Porque muitos deram um testemunho no passado e ainda continuam dando. Mas por exemplo hoje, irmãos, como é que eu vou entrar dentro dessa livraria, vou abrir um copo, vou pegar um dinheiro que não é meu, um dinheiro que é para a benfeitoria da obra? Eu não estou me importando com a presença de Deus, que está muito perto e contemplando o que eu estou fazendo. Isso pode me levar ao inferno. Só que é devido ao quê? Devido à falta de conhecimento. A falta de aprofundamento no conhecimento. É por isso que a Bíblia vai descrever que o povo perece por falta de conhecimento. Pastor, mas estou 30 anos na igreja, eu conheço. Conhece o quê? Se você peca. Mas nós somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa, sim. Só que tem gente que vive no pecado. Tem pecado que ele é indireto. A gente tem a natureza pecaminosa. Mas tem um pecado que é direto, a pessoa faz porque quer, mesmo sabendo que não pode fazer. E não se importa com a presença de Deus que está bem perto, contemplando.
Você está entendendo? Então, o estudo bíblico, eu não falo somente nesse estudo teológico, eu falo de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de todo estudo. Se você falar, eu quero estudar isso aí, pastor, amém. Então vai na sua casa, dobra o seu joelho, jejua, ora, fala com Deus, e começa a estudar Gênesis e Apocalipse, e você vai ver como que Deus é lindo, como que Deus é perfeito, como que Ele é, como que Ele opera, como que Ele trabalha, Ele vai se esclarecer. Você está entendendo? Só que nós temos essa falta de maturidade espiritual, essa falta de caráter espiritual, de achar que a onipresença de Deus é algo limitado, mas não é, é ilimitado. Deus ele não se limita, Deus ele não fica sentado no trono, Deus ele não fica no céu, Deus ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. A presença dele é real em todos os lugares ao mesmo tempo. Então hoje nós temos que colocar essa palavra ao coração e sair daqui sabendo que se nós errarmos, Deus está vendo. Se nós pecarmos, Deus está contemplando. Se nós fizermos o que não é para a gente fazer, Deus está observando. Não tem como. Davi falou, onde eu estiver, o Senhor vai estar. Se eu estiver no céu, o Senhor está. Se eu estiver no profundo do mar, o Senhor está. Se eu estiver na beira do abismo, o Senhor está. Se eu tentar me cumprir numa caverna, o Senhor está. Se eu me cumprir de trevas, lá o Senhor também me achará. Não tem como, irmãos. Não tem como. Você está entendendo? Não tem como. Então nós temos que se preocupar com a onipresença de Deus. Principalmente quem tem o conhecimento. Isso. Isso, entendeu? E esse é o maior errante, sabe por quê? Porque quem erra sem saber é o inocente. Deus tem por inocente, não tem conhecimento, não sabe o profundo. Aí Deus, cobra de uma maneira. Mas quem sabe que está certo, está errado e procura fazer aquilo, Deus já não tem por inocente mais. Não tem por inocente. Entendeu? Tem muito cristão. É que assim, se a gente for tentar aprofundar esse termo, a gente vai longe. Por quê? Tem muita gente que se desvia do evangelho. Depois é só pedir perdão e está tudo certo. Mas não é bem assim, não. Naqueles 5 segundos lá de morte, de agonia, eu peço perdão. Não é bem assim, o negócio é mais estreito. Para quem é inocente, amém. Para quem não é, quem sabe, quem teve muita oportunidade de voltar antes de acontecer, né? Ei, pastor, então, essa criança lá que o senhor socorreu ela, então já foi Deus mesmo que determinou para o senhor passar ali, porque tinha um monte de pessoas que estavam sem atitude, né? Sim. Porque eu mesmo não tenho coragem de pegar e jogar dentro do meu carro e levar a pessoa morre aí. Então, só que você é responsável criminal, só não, isso, mas tem que guardar uma pessoa. Não, né? A questão não é ter que ajudar, a questão é a minha consciência depois, que eu vou ter que passar até por psicólogo. Mas aí então, tem as duas consciências. Tem a consciência que você poderia ir embora e não ajudar, e tem a consciência que você tem que ajudar, ela morreu. Mas também a consciência de vou embora e deixar para trás também. No caso, o senhor levando lá, se ele entrasse lá para atender e falasse a menininha, e aí? Aí o que eu ia fazer? Logicamente eu ia ficar mal, ia ficar triste. E ficar pensando. Isso, ia ficar triste, ficar mal, mas pelo menos eu ia orar a Deus e falar, Senhor, eu tentei. Eu fiz alguma coisa, né? Eu tentei. Acho que seria pior se a gente pegasse o fosse embora e deixasse. Isso, fosse embora e deixasse, depois passasse lá e perguntasse para alguém, e a menininha lá? Morreu. O médico falou que levou. Tem várias versões. Nesse caso, por exemplo, assim, o aconselhado é fazer o primeiro socorro ali. Como você ninguém sabia, estava todo mundo Todo mundo dizendo que ninguém sabia o que fazer. Por exemplo, se você leva ela para dentro do carro e ela chega a falecer, você leva a culpa, porque você não teve a intenção de matar, mas acabou tirando ela do local que não poderia. O resto chamou o SAMU. Sim, só que aí. Não sei, eu você falou. Só que assim, logicamente que a polícia leva em consideração porque a menina estava consciente, estava no caso da mãe, ela estava se movimentando. Você vai ser enquadrado por você com a intenção de matar. Não, então, o ruim seria. Isso, o ruim seria se ela tivesse. Se fosse um acidente, um exemplo, um atropelamento ou acidente de morte. Você não pode mexer no corpo porque assim, deve estar com o pescoço, você pode quebrar o pescoço, com a cravícula, você não pode mexer, tem que chamar o SAMU. Só como ela está no braço da mãe se movimentando, jogou dentro do carro, isso quer dizer o quê? Eu não sei fazer o primeiro socorro. O que eu poderia falar para a polícia é dizer assim, se eu deixasse ela lá, seria omissão de socorro também. Eu poderia responder criminalmente por omissão de socorro. Porque assim, mesmo eu não conheço, mas se eu pegar eu ali e sair andando, se alguém pegar e tiver uma testemunha e falar, ele poderia socorrer, mas não socorrer. Por exemplo, poderia colocar no carro, poderia fazer, entendeu? Então a minha atitude foi de ajudar. Assim, depois que acontecesse, logicamente que eu ia me explicar, ia me saber o que ia acontecer. Por exemplo, no período que chama
Ia demorar. Eu acho que pra você, mesmo que acontecesse o que acontecesse, não tinha problema. Isso. É porque assim, é isso. Como a mãe estava se movimentando com a criança, então assim, não era um algo de assim, de repente. A lei do trânsito. Tá dentro do seu carro, é sua responsabilidade. Não, sim, era responsabilidade minha, mas eu falo assim, como ela estava assim, ela estava acordada, ela estava consciente e estava se movimentando, então assim, o socorro foi de imediato. Eu peguei, socorri e levei. Agora, igual eu falei assim, de repente foi atropelada, caiu e está desfalecida. A gente não sabe se está com o pescoço quebrado, se está com a clavícula, se está com uma fratura exposta, aí você não pode mexer. Aí tem que deixar lá até por mais que a mãe se desespere, tudo tem que esperar o SAMU, tem que ter um jeito certinho de socorro. Mas também, temos... São riscos. Mas foi no impulso, não tinha como fazer nada. 50 pessoas voltam da criança, ninguém... O carro lá ligado, parado, ninguém tomou jeito. Então, mas o povo ficou com medo, né, de socorrer. Não, a pessoa também vai meter na Porque eu penso goela da assim, criança. se o senhor pegou ela, entrou no colo da mãe, né? Isso, E a polícia entrou. pensou, ela vai falar, não pode a mão na criança. Quem entrou foi ela. Não, mas a responsabilidade continua Não, com você. sim, seria ali. Continua com você. Mas se for a mãe que Independente, você é o dono do veículo. É que você, tipo assim, Não, mas não, a responsabilidade é assim, de você responder, mas você não ia Não, mas a ser questão é que, tipo assim, uma lei agora e outra, que nem ele estava falando, na Bahia, não tem escolha. Porque, tipo assim, a lei de lá é para os carros aí, mas aqui por ser estado capital, tipo assim, você entrando na contramão e tudo desesperado, você poderia receber uma multa, mas aí essa multa seria justificada. Aí eu ia poder atrás para Mas, por exemplo, justificar. se ela morresse no seu carro, a lei cumpriria o seu direito. Porque, tipo assim, você não tem a licença de matar, então você seria férias e seria a multa pronta. Sim, só que aí você falou, uma lei, você que a audição sem multa também, ela é Não, justamente por isso. Olha lá, você queria que eu deixasse ela lá pra morrer? Na verdade, isso eu penso mais correto. Porque se eu levei para o especialista, agora se morresse lá na mão do pessoal que está na casa, aqui seria Amém, meu irmão? Glória. Semana que vem nós vamos falar sobre os atributos morais de Deus. O que é o atributo moral de Deus? Quem conhece? Quem sabe o que é o atributo moral de Deus? Um só. Justiça. Quem? Justiça. Errou. Ah, vai falar que não. Ah, tá. O que mais, sabe? Tá. amor, Amor, misericórdia. Eu só sei porque você contou pra ele. Justiça, amor e misericórdia. Mas tem mais, tem mais dois. 3. Perdão. Não, pera. não, Os atributos morais. É santidade, santidade, retidão, justiça, amor, misericórdia e graça. Esses são os atributos. Então, vai tentar. Isso aqui acho que vai levar umas 2 segunda-feiras para nós poder terminar isso aqui. Mas aí semana que vem eu tenho que falar 2, depois mais 2, depois mais 2. Aí depois vem a Santíssima Trindade e aí acaba. Ó. Santíssima Trindade, depois aí a teologia acaba. Aí vem a Cristologia, a doutrina de Cristo. O negócio aqui é, mas só que a teologia é são maior, pois os outros é rapidinho, é uma página. Então vai ser bem mais rápido falar dos restantes. Amém, irmãos? Estamos terminando a primeira parte do Glória. Então, semana que vem nós vamos falar sobre os atributos morais de Deus. Vocês irmãos entenderam, até aqui, compreenderam, a gente tentou se expressar da melhor maneira possível. A gente até entrou numa outra questão, outro lado da moeda, que falou sobre o adversário, né? Sobre o testemunho mas os irmãos entenderam que é a onipresença de Deus, né? É uma presença ilimitada. É que as nossas ações, ela coloca Deus como se ele fosse um Deus limitado. Assim, até aqui o Senhor me observa, mas daqui para frente não me observa mais. Mas não é assim. Ele observa o tempo todo, 24 horas por dia. Ah, mas se eu fechar a minha casa, Deus está te observando. Dentro da sua casa ele habita. A Bíblia vai dizer que quando nós formos orar, o que nós temos que fazer? Fechar a porta do quarto, orar, e Deus, né? Ele se revela. Então, assim, Deus ele tem entrada no fim da nossa casa. Deus ele tem livre acesso no nosso trabalho. Deus ele tem livre acesso na rua, onde ele quiser tem livre acesso. A presença dele não é limitada, é ilimitada. É a capacidade de estar em todos os lugares, todos os lugares. Aí a gente só vai entender que Deus ele só está quando a gente faz uma boa ação. Igual eu acabei de falar, né? Fiz uma boa ação, Deus estava lá, a presença dele. Aí quando eu vou errar, não, Deus não está presente. Aí eu posso errar. Ah, quando eu vou pecar, Deus não está presente, eu posso pecar. Você está entendendo? O que o cristão, ele muitas das vezes faz, isso é um erro muito grave, é isso que leva muita gente para o inferno. Você está entendendo? É limitar a presença de Deus, é achar que Deus só está nas coisas boas.
Deus só está quando Ele exalta, Deus só está quando Ele abençoa, Deus Ele só está quando assim, a gente recebe coisas. Não, Deus Ele está o tempo todo, o tempo todo. Então hoje, vamos colocar isso na mente e no coração. Quando a gente pensar em errar, a gente vai olhar para o lado e vai imaginar Deus do nosso lado. Quando a gente pensar em pecar, a gente vai olhar, opa, Deus está aqui, ó, não posso. Se a gente colocar essa regra, a gente falha mesmo, sabia? Não vou dizer que vai ser 100% que a gente não vai falhar. Mas sabia, se colocar essa regrinha, peraí, Deus está aqui. É a mesma coisa, o Eliseu ele tem um dinheiro ali. Aí fora da presença dele eu vou lá pegar, ele não vai ver. Mas quando eu pensar em pegar, o Eliseu está ali olhando, eu falei, opa, não posso pegar, então eu vou errar menos. Você está entendendo? Coloca essa regrinha aí no coração. Quando eu for pensar em pecar, eu vou pensar, eu vou aqui, ó, sapatinho de algodão. Aí tá o Eliseu me olhando, eu falo, opa, não posso. Coloca essa regra, você vai ver. Quando eu pensar em mentir, vou contar uma historinha aqui, tá? Aí eu olho, Deus está aqui, não posso. Você está entendendo? É assim que nós temos que Mas se o senhor pensar em mentir do jeito que o senhor falou, o senhor já pecou, né? Sim. Eu já disse se você. Aí se mentir. Só que não foi consumado. Não foi consumado. Você pensou, só de pensar já errou. Mas não foi consumado. Agora quando você faz o ato, quando você faz o ato, ele é tão grave porque você consumou o fato. Jesus disse que só de pensar, só de cobiçar, já está no só o ato de consumar, ele está assim, mais a sério. Então o que a gente faz? Não é que assim, vou pensar em roubar, mas eu não vou roubar. Eu quero dizer assim, que está aqui igual o exemplo, está um dinheiro ali. Aí de repente eu falo, estou precisando de pagar uma dívida e tal, não sei o quê. Só que aí, você já está ok, já está meio que indo pro pecado. Você fala, meu, o dinheiro é meu, mas vai me ajudar muito e tal. Você está ali, naquela dúvida, pega ou não pega, pega ou não pega. Só que você olha e vê o dono. Se eu voltar para trás. Se a gente colocar essa regrinha, mas isso aí é um exemplo, né? Os irmãos entenderam, é um exemplo. Eu estou falando assim, tudo que nós fomos vivenciar. Se a gente fosse, tem uma situação ali que ela está me direcionando para errar. Opa, Deus está comigo, está do meu lado, então eu não vou fazer. Eu vou desviar o caminho. Era para ir para a esquerda e chegar no final dessa esquerda aí e acontecer tal ato. Então eu vou para a direita, porque Deus está comigo. Deus está do meu lado, Deus está observando. Porque o mal do cristão, da igreja, hoje ele erra muito, igual eu acabei de falar, é porque ele limita a presença de Deus. Ou seja, Deus ele não está nessa hora que eu estou errando. Não, Deus está observando sim. Está computando, está tudo marcado. Ali o seu pecado ali está sendo anotado. Você está entendendo? Deus está observando. Então nós temos que colocar isso no coração. Deus está comigo o tempo todo. Então vamos dizer assim, todo prato que o diabo colocar na minha frente, eu recuso. Por quê? Deus está comigo. Deus está do meu lado, Deus está observando. Então eu tenho que colocar essa regra no meu coração e assim eu vou pecar menos. Se os irmãos colocar isso em prática, e eu Deus também. não pode permitir o diabo dar um prato para nós? Oi? Deus não pode permitir que o diabo venha nos abençoar? Como você vai saber que é um prato dele ou de Deus? Se você estiver ligado com Deus, ele Quando vai te Deus mostrar. manda, até o dia por isso. Não são todos que você recusa. É só o que não tiver ligado. Se o diabo te trazer comida, você aceita. É que assim, ó, de todos os pratos que os adversários nos apresentam, logicamente que se você estiver desligado com Deus, você vai cair. Se você não estiver antenado, vamos dizer, espiritualmente falando, você vai acabar pecando. Por isso muita gente peca. Isso que nós estamos falando, a falta de conhecimento, falta de entrega, falta de busca, falta de dedicação, nos faz ser um crente carnal. E o crente carnal, ele erra com facilidade. Por quê? Porque ele esquece que Deus é ilimitado na sua presença de estar o tempo todo conosco. Só quando a gente ora, jejua, a gente está focado com Deus, a gente está na presença dele, quando o diabo vem com os pratos, porque ele vem, ele não para de dar pratos, Deus ele nos incomoda. Opa, não é por aí, não faz, não pega. Só que tem ser humano que é teimoso. Mesmo Deus falando, ele vai lá e pega. Só que isso que eu estou dizendo aqui agora. Se a gente colocar essa regra dentro do nosso coração, dizendo, Deus está comigo o tempo todo, ele caminha comigo. E tudo que eu for fazer, ele está observando, então eu vou parar de errar mais.
Eu vou parar de pecar mais. Já vai lançar pratos, eu paro. Deus está aqui, Deus está comigo, Deus está contemplando, está vendo? Eu não posso. Aí eu vou começar a negar os pratos do diabo. Por quê? Porque eu estou conectado com Deus, eu tenho uma conexão com Ele. A partir do momento que a gente encerra a conexão com Deus, vamos dizer assim, a gente corta o elo, quando a gente começa a ficar mais carnal, então a gente não é tão sensível a ouvir a voz de Deus, os toques, sabe? Os sinais de Deus. É onde a gente começa a cair. Porque a nossa natureza é pecaminosa. A nossa carne ela é suja, ela é tão podre, que ela nos faz errar assim, ó, em momentos tão, tipo assim, muito, muito rápido. Então quando a gente vai ver, a gente já está errando. É por isso que a gente tem que se santificar cada vez mais, sempre exercitar o Espírito. É uma guerra do Espírito contra a carne. A carne, se você deixar ela se apoderar, ela te faz se sujar. Mas se você estiver santificado no Espírito, Deus ele vai te alicerçando cada vez mais. Então nós temos que estar ligados com Deus. E aí nós vamos só dispensando os pratos. Glória. Vamos orar, irmãos? Pega seu voto, sua oferta. Quem quiser já colocar ali quem quiser já jogar ali, não precisa passar salva não. Quem quiser seu voto, sua oferta, se quiser jogar ali, já pode jogar. Ora antes, abençoa, apresenta a Deus e joga ali para Deus te abençoar também. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, lembrando que amanhã não temos um pregador ainda, misericórdia. Mas vamos estar em busca de um pregador. E se não tiver, a gente vai. Né? Tem homens e mulheres de Deus aqui que pregam a palavra do Senhor. Amanhã e quarta-feira. Quinta-feira, nossa irmã Leomar. Sexta-feira, culto de oração. Sábado não tem culto. E domingo, o nosso irmão Márcio Silva. Né? Glória a Deus, aleluia. Pregando a palavra do Senhor. Lembrando que no mês de agosto tem o Congresso dos Jovens. Quem quiser ajudar, está ali, ó. O Pix, amém? Só QR Code. Daqui a pouco eu vou ali. Né? Já uma irmã deu aí uma quantia, eu já vou fazer o QR Code ali, né? Deus está abençoando aí. Continuar orando e jejuando aí, que o negócio vai ser bom, vai ser bênção, vai ser forte. Amém, meus irmãos? Vamos orar para nós ir embora para casa. Glória a Deus, ao Senhor, Deus e Pai. Jesus querido e Deus amado, Espírito Santo na verdade. Deus, aqui está o teu povo. Ó, ele com teu sangue, abençoe. Leva em paz, segurança e salva o seu destino. Pai, abençoa a nossa vida, nos dê uma semana repleta de bênçãos e vitórias. Nos ajude a se fortalecer cada vez mais. Meu Deus querido, que a tua presença, meu Pai, ela não saia do nosso lado. Que a tua presença, ela não nos deixe, Senhor, pelos nossos atos pecaminosos, mas que o Senhor venha nos corrigir e venha nos fazer melhorar todos os dias, Pai. Abençoa essa membresia, leve paz, segurança. Abençoa as crianças, cobre com teu sangue. Meu Deus, abençoa as ofertas, os votos, o congresso. Abençoa os cultos, dá vitória ao teu povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Confraternização no dia 19 e Santa Ceia no dia 26. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.